Em entrevista à CNN Brasil, João Vitor Menin, CEO global do Inter, comentou sobre o modelo de negócios do banco digital. Ele frisou que o custo de funding da instituição é muito competitivo. Quando a gente pensa como foi a trajetória do Inter, o que o Inter construiu de maneira pioneira no Brasil, a gente consegue ver muito essa relação de causa e consequência. Vamos tentar explicar para quem está nos assistindo. O Inter foi o primeiro banco digital do Brasil, né? E o banco digital, para quem lembra bem lá em 2016, 2015, quando começou, tinha uma proposta muito legal, muito interessante, que é tirar todos aqueles custos que a gente vê dos bancos tradicionais, das agências, dos sistemas de tecnologia antigos e legados, trazer essa economia, essa eficiência para as operações, e com isso você pode dividir com o consumidor, com os clientes do banco, benefícios como rentabilidades melhores para os investimentos, taxas de juros menores para as carteiras de crédito, menos FIIs, né? As tarifas bancárias sempre foram tidas como um vilão grande para as famílias e para as empresas, e foi isso que o Inter fez como pioneiro lá em 2016. Com isso, o crescimento que a gente teve em número de clientes foi super forte, super acelerado. Então, saímos de 5 mil clientes à época para 45 milhões de clientes hoje, quando a gente aporta esse resultado. Essa quantidade de clientes que chegou, passou a usar o Inter, passou a gostar do Inter. A gente fala muito dos clientes primários, aqueles clientes que colocam um salário com a gente, que usam o Pix do Inter, que investe na nossa plataforma de investimentos, que usa a nossa conta global. Quando a gente tem essa primarização, o que acontece? A gente tem um volume de depósitos muito grande, né? Os famosos depósitos à vista. Quando a gente tem um depósito à vista muito abundante, o nosso custo de funding, né, o custo de pegar dinheiro no mercado, cai absurdamente. Tanto é que o Inter tem hoje o melhor custo de funding entre todos os bancos no Brasil, entre todos os bancos de varejo, né, que operam em escala. Partindo desse custo de funding muito barato, a gente consegue, através do nosso canal de distribuição digital, sem aquelas agências, chegando os nossos clientes através do telefone, do smartphone, a gente consegue oferecer os nossos produtos e as nossas carteiras de crédito. Então, o custo de distribuição é barato, o custo de funding é muito competitivo e a gente pode, com isso, emprestar taxas boas, de forma que a gente ajuda a reduzir a inadimplência, mas mantendo um bom spread bancário, uma boa margem dessas operações de crédito que a gente tem. Nessa mesma conversa, o CEO global do Inter falou que o banco participou, junto com o Banco Central, das discussões para a implementação do Pix aqui no Brasil. Inter, eu falo que não só a gente aproveitou essa oportunidade, mas a gente construiu essa oportunidade junto com os reguladores. Muita gente, a maioria das pessoas não sabe, mas o Inter teve um papel importante lá com o Banco Central, discutindo a implementação do Pix. Então, a gente tinha o nosso Interpag, que era o nosso QR Code, antes do Pix existir, já em função da nossa pegada digital que eu comentei. E a gente aproveitou isso muito bem. A gente tinha uma tecnologia muito rápida, muito ágil, poucos sistemas legados, então conseguimos crescer muito rápido. Tanto é que hoje a gente, como eu falei, há 10 anos, né, atrás, só há pouco tempo, que a gente começou essa iniciativa de banco de varejo digital, e hoje a gente tem 9% de todos os Pix que circulam no Brasil. Então isso foi muito bom. Com relação ao Open Finance, que você falou também, quando a gente pensa que quanto mais informação a gente tem disponível e que pode ser compartilhada no mercado, mais fácil fica para um banco pegar aquela informação, fazer uma boa análise de crédito e oferecer para aquele consumidor, pessoa física ou jurídica, a melhor taxa de juros possível dentro daquele risco que está associado ao empréstimo. E para fechar esses três componentes, eu falo muito do funding, né? O depósito. Quando a gente fez essa abertura de conta digital, que também foi uma iniciativa do Banco Central, poder abrir a conta pelo telefone e não necessariamente de uma agência, a gente conseguiu trazer muita gente para a nossa base, gente que usa o Inter no seu dia a dia. Com isso, veio muito depósito para a gente, depósito a prazo, que é aquele depósito que rende de acordo com a Selic, mas depósito à vista. A gente fala que é o dinheiro do pão, da farmácia. Com isso, a gente conseguiu ter um funding muito competitivo.
João Vitor Menin afirmou ainda que a chamada regra dos 50 busca demonstrar a capacidade do banco de combinar crescimento de receita e rentabilidade. A regra dos 50, né, Rule of 50, ela é interessante. Eu falo que a gente copiou ela da indústria de tecnologia, que usa a regra dos 40. Né? A gente deu uma pitada nela, regra dos 50. O que é essa regra dos 50? É simplesmente combinar o crescimento que você tem na receita com o crescimento na rentabilidade. Quer dizer, vamos pegar o caso do Inter. A gente cresceu 32% nesse trimestre, a nossa receita, a primeira linha do balanço, e nossa rentabilidade, que no caso dos bancos é o famoso ROE, que é o retorno sobre o capital, foi de 16,5%. Então, quando você soma esses 32 com esses 16, chega nos 48, que é muito próximo ali da banda que a gente tem, de mais ou menos 3 pontos ali, para a nossa regra dos 50. E aí você pergunta, por que a gente colocou essa meta, esse projeto, essa comunicação para os nossos stakeholders todos? O que a gente quis mostrar? O que a gente está buscando? É simplesmente mostrar que o Inter tem uma capacidade quase que única, eu diria, de combinar dois elementos. Primeiro, crescimento e, ao mesmo tempo, rentabilidade. Eu falo muito que se você tem um produto, uma operação, seja bancária ou em outra indústria, que é muito rentável, mas ela é pequena, ela talvez não seja tão interessante. Ao mesmo tempo, se você tem uma operação que é muito grande, que cresce muito, mas com baixa margem, ela também não é interessante para os acionistas daquela companhia. Então, quando você combina crescimento com rentabilidade, realmente fica um negócio muito bacana. E isso a gente consegue ver no Rule of 50. Então, eu tenho muito orgulho de poder entregar para os nossos acionistas, muitos que estão com a gente há bastante tempo, alguns antes da nossa abertura de capital, outros pós-abertura de capital, de entregar essa combinação de crescimento forte e, ao mesmo tempo, rentabilidade crescente. Foi realmente um trimestre muito bacana. O primeiro que a gente reporta depois de dividirmos com o mercado do Rule of 50 e já começamos dentro do prometido. O CEO global do Inter também falou sobre um dos principais diferenciais da instituição, uma plataforma que recebe clientes de A a Z. Quando o pessoal pergunta para mim sobre o perfil de clientes do Inter, eu costumo dar uma resposta muito até divertida, que eu falo que o Inter é como um McDonald's. Tá? Quando a gente pensa no McDonald's, a gente tem cliente que é jovem, cliente que é mais velho, cliente que é de alta renda, cliente que é de baixa renda. E onde que está a magia disso aí? É ter um produto que ele é agnóstico. Não é um produto que serve só para o público A, B ou C, ou só para a mulher, ou só para o homem, ou só para o empregado, ou só para o desempregado. Quando você pensa no caso que eu dei do McDonald's, é muito eficiente, é muito competitivo. Você tem qualidade, você tem preço. É isso que o Inter fez, né? Assim, no lado das finanças. É poder ter uma plataforma que é, primeiro, digital, então é fácil. Segundo, ela é completa. O que eu falo de completa? São 180 produtos que a gente oferece entre seguro, consórcio, investimento, cartão, conta global. Com isso, quase que todo mundo que é nosso cliente, ou que ainda não é, todos os brasileiros, enxergam no Inter um motivo para trabalhar com a gente.